A batalha de dois navios de guerra estrangeiros em uma cratera inundada de água causada por um meteoro. Isso não é ficção científica. Fogo! É o começo de um novo tipo de guerra aqui na Terra. Com uma arma secreta escondida na grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos do passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, no nosso planeta e nós mesmos. A história como a conhecemos está ficando maior. A Guerra Civil Americana. Pela primeira vez na história da humanidade, dois navios. Fogo! Feitos não de madeira, mas de ferro. Fogo! Encontram-se em batalha. O Monitor e o Merrimack. Fogo! A história tradicional nos conta como foi o primeiro choque entre dois navios com armadura de ferro na nova era de batalhas navais. A grande história nos revela uma história ainda maior. Como esse momento essencial da história humana se conecta com o caos do antigo sistema solar. E o violento impacto vindo dos meteoros, asteroides e cometas. Isso forma a Terra como a conhecemos. E nos dá ferramentas para sobreviver. A grande história volta atrás 35 milhões de anos. Este meteoro gigante com largura de mais de 5 quilômetros está numa rota de colisão com a Terra. Quando ele cair, ajudará a formar a América. O meteoro se lança no Oceano Atlântico com força suficiente para formar uma cratera debaixo d'água, com mais de 80 quilômetros de largura e tão funda quanto o Grand Canyon. Por milhões de anos, a linha costeira se desloca. As águas recuam, deixando atrás uma boia profunda o suficiente para ancorar grandes navios. A Chesapeake. A própria Baía Chesapeake é uma cratera de impacto gigantesco. Um impacto no lugar exato para fazer de Chesapeake um ponto central na história americana. A Baía de Chesapeake fica a meio caminho da costa leste na intersecção de 5 grandes rios. Um porto seguro que é ideal para a construção de colônias e para o comércio. Os primeiros colonizadores a fincar raízes permanentes na América o fazem aqui, em Jamestown, Virgínia. E por a Bahia ser um portão para a América, o poder do seu controle é um prêmio pelo qual vale a pena lutar. Durante a Revolução Americana, ambos os lados veem a Chesapeake como a chave da vitória. Em 1781, os americanos cercam os britânicos em Yorktown, forçando-os a se renderem e vencem a guerra.
30 anos depois, na Guerra de 1812, os ingleses invadem a Baía de Chesapeake e marcham para incendiar Washington. E como o Norte guerreia com o Sul na Guerra Civil Americana, Fogo! o Monitor e o Merrimack lutam entre si nas águas da cratera de Chesapeake. É uma cicatriz pré-histórica, lançada na superfície da Terra. Mas a Baía de Chesapeake é apenas um dos quase 200 lugares que sofreram grandes impactos ao redor do planeta. Com largura de 300 quilômetros, a cratera Verdfort, na África do Sul, é uma evidência do maior asteroide que já se chocou com a Terra. Muitas outras zonas de impacto desapareceram durante milhões de anos pelo tempo e pela erosão. O que é assustador quando você dá um zoom e olha do ponto de vista da Big History é quanto frequentemente a Terra tem sido atingida por pedras. Estes impactos não apenas criam os contornos do nosso mapa. Os meteoros criam o planeta inteiro. Este é o nascimento do nosso sistema solar. O Sol fica no centro de um campo de detritos. Durante milhões de anos, os detritos se juntam e se transformam em rochas espaciais. Aqui chamamos meteoros. E nacos de gelo aos quais chamamos cometas. No caos do espaço, eles se chocam entre si, fundindo-se e crescendo até formar ramos maiores. Como um objeto se choca com o outro, o maior terá gravidade suficiente para atrair o menor objeto para ele. Como uma bola de neve, todo esse material se aglutina, sabe? Formando esses objetos cada vez maiores. Objetos maiores como o planeta Terra. Uma vez formado o planeta, mais rochas caem nele com elementos estranhos que ganham espaço e são difíceis de serem controlados. A grande história é uma nova maneira de ver o mundo. Ela conecta o caos do antigo sistema solar ao nascimento de nosso planeta. E revela como as marcas na superfície da Terra, que formam a nossa história, são os resultados de impactos violentos. Impactos com o poder de transformar o solo debaixo de nossos pés nos elementos que mais necessitamos. Quando um meteoro se choca com a Terra, cada tonelada de rocha carrega a energia de 100 toneladas de TNT. Colisões de meteoros são realmente muito sérias por causa do seu tamanho e da força, e do tipo de potencial explosivo dessas colisões. Os grandes impactos têm força suficiente para mudar a química da Terra. Na Sibéria, onde a pressão do choque de um antigo meteoro cria o maior depósito de diamantes do mundo. E em Oklahoma, onde a cratera
Ames agora contém 25 milhões de barris de petróleo, por causa das condições criadas pela explosão de um meteoro. Mas os meteoros não apenas criam recursos valiosos, eles também os estragam. A grande história volta atrás. Até a cratera de Chesapeake. E a batalha entre o Monitor e o Merrimack. E o embate de dois blindados de ferro, e isso muda a maneira como guerreamos. Foi o fim dos navios de madeira no fronte. Foi o começo do que agora o mundo reconhece como uma batalha naval. Foi um momento marcante da virada na história militar. A batalha desencadeia uma corrida mundial para construir a maior e mais potente frota de navios de ferro. Mas há uma arma secreta que torna possível a guerra moderna. A grande história se conecta dos encouraçados até uma chuva de ferro vinda do céu há 4 bilhões de anos. Essa massa incandescente é o novo planeta Terra formado. Ele contém metais como ferro e níquel tão pesados que afundam em seu centro, fora de alcance. Mas quando a Terra resfria, uma sólida crosta forma uma grossa camada ao redor do planeta. Isso absorve o impacto de ainda mais meteoros. Meteoros cheios de metais. E quando eles começaram a bombardear a Terra em seu início, eles trouxeram consigo esses metais e os depositaram. E a razão pela qual nós temos esses metais ainda hoje ao nosso redor é graças aos meteoros e aos asteroides. Sem estes metais do espaço, a humanidade estaria parada na Idade da Pedra. Ao invés disso, nós descobrimos como extrair e manejá-los para construir nossa civilização maior e mais forte. Para fazer ferramentas e máquinas como os primeiros navios de guerra modernos. Então, se metais se prendem aos meteoros, podem sobreviver à jornada através do espaço infinito, até a nossa atmosfera. Um mistério permanece. O que mais os meteoros nos trazem? A mesma barragem do espaço que depositou nossos metais pode também ter depositado o mais importante elemento básico da história: a água. Trilhões de cometas e asteroides carregam o suficiente para preencher os oceanos, criando um meio ambiente que pode favorecer o que os meteoros trazem em seguida: a vida, o DNA. Ou mesmo nossas células ancestrais mais remotas podem ter chegado na Terra com um estrondo. A ideia é que a vida na Terra realmente se originou de micróbios que pegaram carona num meteoro, viajaram através do nosso sistema solar, pousaram na Terra e deram origem a tudo o que temos hoje. Então eles devem ter tido um papel crucial no início da história da vida na Terra. Mas enquanto os meteoros e cometas podem ter trazido a vida, eles podem também trazer a nossa destruição iminente.
A grande história mostrou que os meteoros e os cometas são os fornecedores secretos de metal da Terra. Da água. E talvez até da vida. Eles carregam tanta energia que mesmo um pequeno impacto deixa uma grande marca. O meteoro que explode sobre a Rússia em 2013 tem somente 17 metros de largura. Mas ele libera 30 vezes a energia da bomba atômica de Hiroshima na atmosfera. Então, quando um meteoro 600 vezes maior faz contato, é catastrófico. A grande história volta atrás 65 milhões de anos. Esta é a Terra nos últimos dias dos dinossauros. Um asteroide de 9,6 quilômetros de largura. Significa virar do avesso o equilíbrio de forças no planeta. Aí ele caiu no Golfo do México, em algum lugar perto da península de Yucatán. Os resultados foram catastróficos. Primeiro há este enorme impacto, que é como se todas as armas nucleares do mundo explodissem simultaneamente. Terremotos enormes, tsunamis gigantescos, incêndios imensos. E então, uma enorme quantidade de material entrando na atmosfera que bloqueia a luz do Sol. A Terra emerge na escuridão. É o equivalente a um inverno nuclear que dizima os dinossauros e 75% de todas as espécies animais. O impacto desta magnitude somente acontece a cada 100 milhões de anos. E o desaparecimento de uma espécie é uma oportunidade para outras. Uma maneira para interpretar isso é que cada extinção reorganiza a área. Você retira as cartas do jogo, coloca de volta, mistura tudo e dá as cartas de novo. Como consequência da morte dos dinossauros, nossos mais antigos ancestrais surgem das sombras. Se não tivesse havido nenhuma colisão de asteroides há 65 milhões de anos, a espécie humana existiria? Provavelmente não. É interessante considerar que um impacto gigante levou ao desaparecimento dos dinossauros, o que, em última análise, nos permitiu existir. Mas, da mesma maneira, outro impacto destes nos levaria a uma eventual destruição. Muitos cometas e asteroides grandes estão por aí. E alguns rumam em direção à Terra. Até agora identificamos mais de 800 perto de nós, que medem quase 1 quilômetro de largura. Mas ainda mais perigosos são os objetos que não podemos ver.
As órbitas dos asteroides podem ser rastreadas. Nós podemos observá-los circundando o Sol e podemos dizer onde estão indo e onde vão parar. Cometas são muito mais difíceis de lidar. Nós não podemos ver estes cometas até que eles se aproximem do Sol pela primeira vez. Logo, os cometas são mais perigosos do que os asteroides. São os meteoros e cometas que criam, esculpem e abastecem o nosso planeta. E podem, em última análise, nos destruírem em um impacto colossal final. Mas o que aniquila a humanidade poderia pavimentar o caminho para alguma coisa mais. Ironicamente, poderia ser um meteoro que finalmente acabaria com a vida humana neste planeta. Esse é o tipo de perspectiva que eu acho que o Grande História traz ao conhecimento humano. Mas a história dos meteoros e cometas é apenas o começo. Existe um enigma muito maior oculto na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como o Sol, a água e a carne são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo e do espaço. A nossa grande história